Bom, o que você precisa saber antes de ir ao cinema para assistir Oppenheimer, para você não ficar perdido nas 3 horas de exibição do filme? Primeiro, Oppenheimer foi um físico, um cientista norte-americano considerado o pai da bomba atômica e responsável por liderar o projeto Manhattan, que foi um projeto norte-americano que envolveu milhares de pessoas, bilhões de dólares, inúmeros cientistas, com o propósito de desenvolverem a bomba atômica antes da Alemanha nazista. Inclusive, falando de Alemanha nazista, é importante nós não esquecermos de uma carta de um cientista húngaro, Isler, juntamente com o Albert Einstein, direcionada ao presidente Franklin Roosevelt, informando que a Alemanha estava com testes e com estudos avançados para conseguirem alcançar o desenvolvimento da bomba atômica e era importante que os Estados Unidos iniciassem um projeto se eles não quisessem ver o seu inimigo de guerra com uma bomba de destruição em massa. E daí se dá o projeto Manhattan e aí entra em série a figura do Oppenheimer que nós discutimos. Outra informação importante para você assistir o filme é que você precisa ler um pouquinho sobre o primeiro teste de bomba atômica ocorrido, que foi o teste da bomba Trinity. Eu não vou me alongar muito sobre isso, porque senão vou dar spoiler para você em relação ao filme, mas é importante que você leia essas informações, que você vá até a sala de cinema sabendo sobre esse teste, sabendo um pouquinho sobre ele. E as outras duas coisas básicas que você precisa saber para assistir o filme primeiro, o que foi o tal do macartismo, que foi liderado pelo senador McCarthy, pelo senador norte-americano McCarthy, ali durante o período da Guerra Fria, entre o finalzinho da década de 40 e começo da década de 50 nos Estados Unidos, que foi uma grande perseguição a cientistas, a atores, a personalidades e a pessoas que viviam nos Estados Unidos e que poderiam ter relações com os comunistas, relações com os soviéticos. Isso fez com que muita gente tivesse a carreira destruída, muita gente ficasse realmente no ostracismo porque eram tratados como traidores da nação. E por último, você precisa saber um pouquinho de um empresário e político norte-americano chamado Lewis Strauss. Esse empresário, esse político, inclusive, foi o presidente da Comissão de Estudos de Assuntos Nucleares dos Estados Unidos. E ele exerceu vários cargos importantes no governo norte-americano. Bom, em 3 minutos você tem aqui os 6 pontos importantes para você chegar até a sala de cinema e não ficar perdido nas 3 horas de exibições. Então vamos retomar. Você tem que saber um pouquinho de quem foi Oppenheimer, claro, é o personagem principal do filme. Você precisa saber sobre o projeto Manhattan, sobre a carta dos cientistas direcionadas ao presidente Roosevelt. Você precisa saber também sobre o teste da Trinity. Você precisa saber também sobre o macartismo e, por último, sobre Lewis Strauss.